Então agora vocês podem ver na tela do iCAD que nesse momento ele está aberto a 100%, né? E ao mesmo tempo vocês podem ver no canto da tela o display do EKI 347 que mostra que o nível que está sendo medido agora pelo AKS 4100 é de 47,2%, né? Enquanto que no canto superior direito, o set point que está regulado para essa situação agora aqui, para a gente fazer essa demonstração, ele é um pouco superior, ele é de 52,3%. Então, consequentemente, né, pelo tempo que já está aqui o sistema ligado, no caso, enquanto que a gente está olhando esse sistema, o iCAD ele foi abrindo, né, e chegou a 100% porque ele está tentando, né, a todo custo chegar no 52,3 que é o set point. Como não tem líquido entrando no caso, então, né, o valor de nível ele está estático, ele acabou abrindo 100%. Mas numa aplicação real, ele vai fazer essa abertura de forma gradativa e vai entender o volume de fluido que está entrando e saindo para conseguir fazer o ajuste e chegar ali no valor de set point que está programado da melhor forma possível para evitar oscilações, né, de volume dentro do separador, que é uma das principais características e vantagens desse sistema perante um sistema de controle do tipo boia de nível em estado alto ou estado baixo, né? Então tu vai ter uma amplitude maior, né, uma oscilação maior dentro do separador e consequentemente tu vai ter uma perda de eficiência do sistema. Então aqui a gente tem essa abertura do 100% porque o set point não está conseguindo ser atingido. Agora a gente vai falar um pouquinho então aqui das configurações que foram feitas, a gente vai rolar algumas telas do iCAD para mostrar quais são as configurações que estão aplicadas nele. Tá. Aqui a tela, no caso, ela acaba apagando porque ela entra em standby, ela só vai ficar ativa por alguns minutos, então eu vou apertar qualquer tecla aqui, o display volta a ficar ativo. Como eu tinha falado, ele está em 100%, né? Então a gente vai só olhar as configurações que foram feitas para essa aplicação. Então eu vou entrar dando um Enter aqui no menu. Então aqui eu vou entrar no menu Status. Aqui a gente consegue olhar o I/O Status. Aqui a gente vai ter a entrada analógica, que é 19,9 mA, que seria o sinal que está sendo enviado para que ele abra 100%. Aqui a saída analógica que manda o sinal de feedback da posição de abertura, então aqui tem uma pequena variação de 0,1 mA, né, que é insignificante. O relé que está em off, então agora eu volto aqui, eu consigo olhar a tensão de alimentação, que nesse caso aqui está em 23,9, e aqui as configurações que foram realizadas no iCAD 600B. Então no caso aqui ele está mostrando a temperatura que ele está operando, que ele está em automático agora, ele está no modo de modulação nas funções. O sinal de controle de entrada a gente colocou que é de 4 a 21 mA, que é um sinal enviado pelo EKI 347, e a válvula que está acoplada a ele é uma ICM32, né? Então, aí a gente também tem o sinal de controle analógico de feedback, que manda o sinal para o EKI 347 da posição dele. A gente aqui tem a informação de que ele não tem uma fonte UPS ligada. O que ele deve fazer no caso de uma situação de emergência, que é o fechamento, então, e na parte de boost, no caso, que é cíclico. Aqui a gente também tem algumas outras configurações adicionais. Bluetooth ligado. E o Modbus aqui que também está habilitado, mas nesse caso poderia estar desabilitado porque ele não está sendo utilizado. Aqui a gente tem a tela de alarmes, a gente não tem nenhum alarme ativo, ele está operando normalmente. E aqui a gente vai ter o menu de serviço, onde a gente precisa entrar com uma senha. Nesse caso, nesse menu de serviço, seria para fazer qualquer tipo de alteração em alguma das configurações ou até mesmo dar o reset de fábrica e iniciar toda a configuração novamente. A gente não vai fazer isso. E aqui um menu de informações que fala das versões do software, do firmware, do hardware e algumas outras informações adicionais. Então aqui dando sequência, a gente vai mostrar algumas informações básicas que são mostradas no display do AKS 4100.
né, e de que forma o EKE 347 se comporta com base nas informações que o AKS 4100 envia para ele, né. Então aqui a gente tem na tela inicial a informação em milímetros, no caso da distância do nível, né, do líquido. No caso aqui a gente está sem líquido, né, estamos com essa montagem aqui somente para demonstração, mas mesmo assim ele está fazendo uma leitura porque o cabo está inserido aqui dentro do tubo, né, que se comunicaria com o vaso separador. Então ele acaba sim, né, gerando um sinal, mesmo que falso, mas que serve para a gente poder fazer essa demonstração. Então vocês vão ver, né, que ele com 837 milímetros que ele está mostrando aqui de nível, no display do EKE 347 vocês vão estar enxergando um nível de 50,5%, que é bem próximo, né, do set point que foi programado, e aí fazendo com que o ICAD tente, né, ele acabou fechando um pouco, agora ele provavelmente vai ir abrindo aos poucos, porque ele vai ainda tentar chegar no valor que é o set point um pouco superior ali, né. Então, aqui, por que é 837, né? Porque esse conjunto aqui de árvore de boia, no caso, né, que é o nome que se dá comumente, ele tem uma medida do cabo de 1.690 milímetros, então a gente está muito próximo à metade da medida do comprimento do cabo que foi programado para esse conjunto. Então a gente pode ver também, além da informação de nível, a informação de percentual, que é informada, assim como no EKE 347, de 50,5% no caso, né? A gente consegue ver a corrente em miliamperes que ele está enviando para o EKE 347, então considerando que de um sinal que varia de 4 a 20 miliamperes, ele está próximo da metade desse sinal, do range desse sinal analógico que é enviado para o EKE 347. E aí a gente também tem o valor de distância, né? O level, no caso, ele mostra a distância do topo da flange até a altura que o líquido está, e o distância ele mostra ao contrário, ele mostra da base, né, no caso que seria a zona morta inferior, até onde está o nível de líquido, seria a quantidade de líquido que tem dentro do separador. Aqui a gente volta para a informação inicial. Então aqui a gente pode, acessando o menu do Quick Setup, ver essas distâncias que eu informei anteriormente. Então vocês podem ver nessa tela a primeira informação na primeira linha, que é o comprimento do cabo que foi setado para essa aplicação. Então, nesse tamanho de árvore de boia, a gente tem um cabo de 1.690 milímetros, que é aproximadamente o tamanho desse conjunto, só que isso tem que ser compatibilizado com o separador, né, da instalação. Então, a gente precisa entender que o range que esse medidor aqui, o AKS 4100, vai medir, ele tem que atender à especificação do vaso separador que ele está medindo. Então, normalmente em aplicações novas, em projetos novos, é recomendado que a flange superior, né, do AKS 4100, onde ele vai preso, no caso rosqueado, fique acima da maior altura do vaso separador, assim como a parte inferior ou zona morta fique abaixo do nível mínimo do conjunto vaso separador, porque daí tu consegue medir 100% do range desse vaso separador, né? Então essa é a questão. O tamanho do cabo ele tem essa influência no tamanho da medida que tu vai poder medir. A segunda linha aqui no caso está mostrando a informação do comprimento, no caso, para quando tu tiver 0%, que são 90 milímetros acima do comprimento da haste, então esses 90 milímetros são a zona morta. Então eu tenho 1.690, porém eu só consigo medir até 1.600, que é da base do AKS até o final do tubo, bem no fundo no caso, né? Então eu perco esses 90 milímetros com essa zona morta. E quando tiver 100%, que é, né, seria o separador cheio, eu tenho a zona morta superior, que é de 120 milímetros, então eu perco da base para baixo 120 milímetros, que é uma zona que eu também não consigo medir. Basicamente são essas informações, né, além da configuração da constante dielétrica da amônia, que vai fazer com que a gente consiga ter o sinal de nível, né, do conjunto ali do vaso separador através dessa árvore de boia onde o AKS 4100 está instalado.